não tem nada de espiritual, né? Eu acredito que é importante. Queridos, eu quero te convidar nesse momento a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16 e 17. Vocês estão bem? Boa noite a todos, a paz seja com cada um de vocês. Hoje nós tivemos aqui o chá de mulheres. Quantas mulheres abençoadas nós temos aqui nessa noite? Eu vou perguntar, quantos homens abençoados nós temos aqui nessa noite? Ok, né? Só para dar um teto assim, né? Agora eu vou perguntar novamente, quantas mulheres abençoadas nós temos aqui nessa noite? Opa, melhorou demais. Queridos, vamos lá, então, capítulo 10, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Mais uma vez, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só, pois todos participamos de um único pão. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos, te adoramos pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz por cada um de nós. Continua a nos iluminar com a tua palavra. Nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, fala ao nosso coração. Abre o nosso entendimento para a honra, glória e louvor do teu santo nome, por Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho aqui diante de mim um timer, um relógiozinho para marcar minha hora, e tenho também uma caixa registradora, não sei o que foi que deixou aqui, eu não sei qual é a utilidade dela, eu acho que deve ser assim, cada vez que eu pulo um tópico, aí eu bato aqui um ponto aqui, ele abre uma... Eu acho que uma criança esqueceu aqui, gente. Bem, queridos, a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse texto que nós lemos aqui, que Paulo não tem a intenção aqui, com o versículo 16 e 17, de criar uma doutrina da Santa Ceia. Ele não quer explicar sobre a Santa Ceia. Na verdade, no contexto geral, os capítulos 8, 9 e 10, eles formam uma unidade. Então a discussão vem desde lá do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. O problema, a grande pergunta no capítulo 8, 9 e 10 é: os cristãos podem comer comidas sacrificadas aos ídolos? Essa era a grande pergunta que Paulo está respondendo aqui. Nós sabemos que na cidade de Corinto existiam vários templos pagãos e os animais eram sacrificados aos deuses. E depois a carne que sobrava, ela ia para o açougue ou era consumida no templo, né? Então era comum a cidade comprar no açougue, comer no templo aquilo que se sobrava daquilo que era oferecido nos templos, né? Então é uma pergunta legítima de pessoas que se converteram. Eles estão perguntando se é legítimo, devemos comer. Uns diziam que sim, outros diziam que não, outros se escandalizavam. Os irmãos conhecem o contexto. Alguns cristãos iam dizer o seguinte: o ídolo não é nada, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que são radicais em relação a algumas coisas. Por exemplo, vê a garrafa da Coca-Cola e vê um demônio no nome Coca-Cola. Não, porque se você tirar o rótulo e inverter e cruzar o nome Coca-Cola, vai aparecer um demônio assim. E aí
não se deve tomar Coca-Cola por causa disso. Bem, eu não tomo Coca-Cola não é por causa disso. Eu não tomo Coca-Cola por causa do excesso de açúcar que tem no refrigerante, né? Não por causa disso. Mas a gente pode ver em outras coisas mais. Por exemplo, brinquedos da Disney, etc. e tal. Diz, não, isso daqui é do diabo, isso daqui. Há uma ideia no ar e às vezes a gente não tem nem certeza de que realmente aquilo procede ou não. Mas trazendo aqui para o nosso contexto algo que nós temos certeza que acontece dentro do nosso contexto em relação ao arroz que consumimos. Não é verdade, irmãos? O que o japonês faz, que faz parte do shintoísmo? Né? Ele pega a primeira porção lá e vai e oferece aos seus deuses, né? E vende o restante. Eu lembro lá na minha casa, meu pai era praticante do shintoísmo, e aí ele comprava aquelas uvas lindas, aquela banana bonita, em vez de levar lá para os filhos, a primeira porção ele ia lá e levava lá no altar. Já tinha que bater o sininho, aí ele me obrigava a fazer aquilo, eu não gostava, mas tinha que fazer, né? Depois que eu me converti, eu ungia o negócio lá para comer abençoado lá. Do Senhor, eu repreendo todo o mal desse alimento. E dava graças e comia. Mas bem, se não podemos, é só um comentário. Se não podemos comprar nada da Disney, então não podemos também consumir o arroz japonês, né? Porque tudo parte do mesmo princípio. Mas Paulo diz que todos os alimentos vêm do Senhor e podem ser consumidos se nós rendermos ação de graças ao Senhor. Amém, queridos? Mas a discussão não é essa aqui. A discussão ela é mais profunda. A discussão aqui não é tão simples aqui. Paulo quer falar das mesas. Qual é a mesa que você está participando? É a mesa do Senhor ou é a mesa dos ídolos? Esse é o grande ponto de discussão. Por isso que ele introduz um texto no meio de toda essa conversa sobre a ceia do Senhor. Então, ele vai trabalhar esse pensamento aqui em 3 etapas. Na primeira etapa, no capítulo 8, só assim a nível de contexto mesmo, ele vai falar que o conhecimento sem amor destrói os irmãos mais fracos. Porque uns iam dizer assim mesmo, não, o ídolo não é nada. Podemos comer, se for dado graças, manda ver, come tudo. Aí o irmão, que tinha pouco entendimento da palavra de Deus, se escandalizava quando via o irmão, que era mais maduro, comer comidas sacrificadas aos ídolos, e se escandalizava e acabava, às vezes, dizendo, se ele pode comer, eu também posso. Mas só que ele tinha menos entendimento, menos compreensão, ele acabava misturando mais coisas, e isso acabava comprometendo a fé dessas pessoas. É um texto lá no capítulo 8 que vai dizer assim mesmo, pois se alguém, no versículo 10 e 13, vai dizer, pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Apenas um comentário do capítulo 8. A segunda parte desse raciocínio de Paulo está no capítulo 9, onde ele vai apresentar o seu próprio exemplo, quando ele fala dos seus direitos como um apóstolo, como um ministro de Cristo. Ele tinha direito de viver da obra, mas ele não se valia do direito de viver da obra do Senhor. Ele podia comer daquilo que a obra, dos recursos da obra, viver dos recursos da obra, mas ele decidia não viver dos recursos da obra. Né? E aí no capítulo 9, versículo 18, vai dizer, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregá-lo. A liberdade cristã deve ser governada pelo amor. Ele entendia que naquela circunstância, ele se valer dos direitos dele ia de alguma forma prejudicar na pregação do evangelho para com aquela igreja. Por isso que ele decidia não se valer dos direitos deles. Então, nós chegamos no capítulo 10.
Nós estamos apenas apresentando o contexto. Agora, Paulo vai chegar no argumento principal. E vai chegar no texto que nós lemos aqui inicialmente. Ele vai começar no capítulo 10, ele vai apresentar Israel. Ele vai dizer assim mesmo: todos passaram pelo mar, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma rocha espiritual, e essa rocha espiritual era Cristo. Ele está lembrando do povo de Israel caminhando no deserto por 40 anos. Mas ele continua dizendo: mas mesmo assim, muitos caíram por causa da idolatria. Olha só, grave essa palavra: idolatria. O povo que foi chamado à liberdade ficou espalhado pelo caminho por causa da idolatria. Deixaram a mesa do Senhor e foram comer na mesa dos ídolos. E aí, mas antes disso, mas depois disso, antes de entrar no versículo 16 e 17, ele vai falar alguma coisa sobre nós. E preste atenção que isso tem muito a ver sobre nós. Apesar de nós termos o exemplo do povo de Israel, que muitos tiveram seus corpos espalhados no deserto por causa da idolatria, por causa da murmuração. E isso é um exemplo para nós, Paulo vai dizer, para que a gente não caia no mesmo erro que eles. Isso foi registrado como exemplo para nós. Ele vai dizer no versículo 11 e 13 do capítulo 10, ele vai dizer: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Queridos, foram escritas como advertência para nós. Tem coisa na Bíblia que você lê e você diz: não é possível. Por que Deus permitiu que isso estivesse registrado nas páginas da palavra de Deus? Porque muitos imaginam que, por ser palavra de Deus, vai estar registrado só as bênçãos, só as virtudes, só os triunfos. Mas o Senhor quis que fosse registrado também os erros, como, por exemplo, o erro de Davi, para que isso servisse de exemplo para mim e para você. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém? Então, olha só o que está dizendo: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, presta atenção, aquele é para nós, isso é para a igreja daquela época e para a igreja que está lendo hoje. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Você está seguro no Senhor? Diga amém. Gente, não tenha dúvida de que você está seguro no Senhor. Eu vou perguntar mais uma vez: você está seguro no Senhor? Então esse texto é para mim e é para você. Tome cuidado para não cair. Não estamos livres de tentações como o povo no deserto. Mas Paulo vai nos lembrar o seguinte, continuando no versículo 12, ele vai dizer: não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Porque às vezes a gente diz: não, eu deixei o evangelho por causa disso, eu deixei o evangelho por causa daquilo outro, por causa de líder, por causa de igreja, por causa do meu marido, da minha esposa, do meu cachorro, de político. Mas Paulo está lembrando aqui: olha, não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, todo aquele que justifica que deixou o evangelho por causa de A e de B, poderia, na graça de Cristo, ter suportado e ter ficado firme. Amém, queridos? Paulo está dizendo isso sobre mim e sobre você. Não vem tentação, senão que é comum, humana, que seja comum a todos. Cuide para que você não caia, né? Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ok, esse é o versículo 13. Então ele entra no 14, a gente está dando contexto. E aí no 14 ele começa dizendo: fujam da idolatria. Preste atenção, queridos, é importante você acompanhar aí na tua Bíblia.
Então, ele entra no 14 e vai dizer: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Porque ele acabou de citar o exemplo de Israel. E como que, apesar deles terem sido chamados para a liberdade, muitos deles caíram no erro. E de igual forma, nós também somos tentados, mas nós podemos se manter firmes se estivermos no Senhor. Deus nos dará o escape. E a advertência é: fujam vocês também da idolatria. Cuidado com a mesa onde vocês estão sentando. Porque mesa fala de comunhão, koinonia, compartilhar. Nós estamos compartilhando com Deus ou nós estamos compartilhando com os demônios? Paulo é radical em falar assim. Ele usa duas linguagens: comunhão com Deus, koinonia com os demônios. Qual mesa nós estamos sentados? Fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Então, ele vai chegar no versículo 16 que nós lemos. Quantos entenderam o contexto aqui? Digo amém. Amém? Então, queridos, aí ele vai dizer: fujam da idolatria, e vai entrar então no versículo 16 e 17. Mas por que Paulo fala de pão? Por que ele fala do pão? Porque Paulo quer explicar uma verdade aqui. Participar de uma mesa significa participar daquilo que ela representa. A mesa que nós estamos nos sentando, a comunhão com o grupo que nós estamos tendo, representa, né, o que nós estamos compactuando, né, essa koinonia, essa unidade que nós estamos firmando para Deus ou para as trevas. E aqui, sentar à mesa é algo mais íntimo. Eu não estou dizendo aqui de conversar com pessoas que não conhecem o Senhor. O texto, você sabe que o texto não está falando isso. Eu posso conversar e devo, até porque não tem como eu evangelizar, você e eu evangelizarmos, se nós não tivermos um grau de relacionamento com pessoas que não conhecem o Senhor. Será impossível a evangelização. Mas sentar à mesa é algo muito mais íntimo. É compactuar, concordar com aquilo. E é essa a advertência que Paulo está dando a mim e a você para nós fugirmos da idolatria. Observa aí, queridos, o versículo 16. Ele vai falar do cálice da bênção. Cálice da bênção. E ele vai falar também do pão. Olha o que diz no versículo 16. Leia comigo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do sangue de Cristo? É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai, com licença, pessoal da transmissão, e me perdoe, por gentileza, né? Mas ele vai chamar este memorial aqui, este cálice, suco de uva, de cálice da bênção. Mas por que ele vai chamar de cálice da bênção? Porque ele representa um pacote de bênção que os céus oferecem a mim e a você. É um cálice de bênção, não é um cálice qualquer. Não é apenas uma liturgia. Eu participei da ceia, mas o que você lembrou? Você lembrou das bênçãos eternas, o que Cristo conquistou na cruz para você? Não, eu só fui lá, bebi do cálice, comi do pão. Então, Paulo faz questão de chamar o cálice de cálice da bênção. Aquilo que Cristo instituiu como sendo a nova aliança no sangue dele, ele chama de cálice da bênção. E o pão, e ele pergunta, não é a comunhão? Ele vai lembrar a mim e a você que quando nós estamos participando do cálice da bênção e do pão, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, olha que profundo. Quando eu me assento para participar
Eu estou declarando publicamente, reafirmando publicamente que eu tenho comunhão com o reino dos céus, com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que a Santa Ceia é tão importante. Ela é indispensável. Ela é da mais alta importância. E ela não pode ser feita de qualquer maneira, porque ela fala de comunhão. Mas uma coisa que eu quero observar, queridos, é o seguinte: toda vez que nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, que fala do significado do pão, do cálice, que é o sangue que foi derramado, o pão, que é o corpo que foi partido, e nós sabemos falar exatamente qual é o significado de um elemento e de outro elemento. Mas aqui no versículo 16 e 17, Paulo ele vai trazer uma outra ideia sobre a ceia do Senhor. Ele vai falar de comunhão. Ele vai falar de um corpo. Ele vai falar de um pão, que é Cristo, e ele vai falar de um corpo que participa deste pão. Então ele vai falar de koinonia do corpo. Ele vai falar da comunhão que existe do corpo de Cristo. Essa koinonia significa participação, compartilhamento, união e comunhão. Então nós, ao participarmos da ceia do Senhor, nós estamos reafirmando a nossa participação, o nosso compartilhamento, a nossa união e a nossa comunhão, não somente com Cristo, mas também com o seu corpo. Quantos aqui são corpo de Cristo? Digam amém. Então nós temos uma participação no corpo de Cristo. A ceia é chamada de comunhão porque quem participa dela declara: eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor. Eu acho interessante quando casais vão fazer a renovação de votos, né? E faz toda aquela cerimônia, né? E diante de Deus querem a bênção e declarar também, mais uma vez publicamente, que mantém a sua aliança, a aliança que foi firmada. A ceia, ela tem essa representação. Quando nós estamos aqui, nós estamos reafirmando diante de Deus e diante do corpo de Cristo, que nós estamos ligados a Cristo, nós pertencemos a Cristo. Então, não é apenas lembrar-se, é nós nos identificarmos. É a decisão de você e eu de participar. É diferente. Eu vim aqui lembrar. Isso significa isso, e isso aqui significa isso outro. Eu faço parte com os meus irmãos. E sair daqui e esquecer tudo. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando eu me identifico, eu tomo a decisão de participar, de me envolver. E participação é ação, é envolvimento real, é envolvimento legítimo no bem-estar do corpo, no bem-estar do povo, no bem-estar da comunidade. Nós temos falado ali no estudo de quarta-feira, e tem sido, queridos, uma bênção, um estudo que nós estamos fazendo sobre a igreja. E ali na primeira aula foi dita que a igreja é a assembleia que se reúne em torno de Cristo. Se Cristo é tirado do centro da assembleia, já não há o significado de ser igreja no sentido bíblico da palavra. Perdemos o sentido de ser o povo de Deus, só quando Cristo está no centro. Então, uma evidência de que Cristo está no centro é quando nós nos envolvemos com o seu corpo, no qual ele é a cabeça. Amém, queridos? Amém? Então, Paulo, ele faz aqui uma comparação. Observe no versículo seguinte, versículo 18. Versículo 18 e versículo 20. Dá uma olhada aí, queridos. Versículo 18 e versículo 20. Ele vai lembrar mais uma vez de Israel. Ele vai dizer assim mesmo. Não quero dizer... versículo 19. Versículo 18, 19 e 20. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que quem participava ali do altar estava em comunhão com o culto, estava participando nessa conexão com o Senhor, estava nessa koinonia com o povo de Deus.
Então considere, olhe para o povo de Israel, né? Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é coisa alguma? Não quero dizer, não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha só, percebeu o contraste? Comunhão com o altar, povo de Israel, no culto, né? Ali quem estava participando do culto participava também dos sacrifícios, comia dos sacrifícios, comunhão com o altar e a idolatria, né? O sacrifício aos ídolos, a comunhão com os demônios. Então, ou nós estamos servindo a um Senhor, ou estamos servindo a outro Senhor. Ou estamos em comunhão com a mesa do Senhor, ou estamos em comunhão com outra mesa. Não existe um meio termo. Eu não estou participando de mesa alguma. Não tem como participar de mesa alguma. Nós, as pessoas, a humanidade está participando de uma das duas mesas. Ou participando da mesa do Senhor, ou participando da mesa dos ídolos. E nós sabemos que tudo pode se tornar um ídolo na vida de um ser, de uma pessoa, até mesmo o seu ego, o seu dinheiro. Inclusive, dinheiro é chamado na Bíblia de mamon, né? O amor ao dinheiro é idolatria, diz a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, ele vai citar o exemplo de Israel e os pagãos e falar que a coinonia pode acontecer tanto com Deus como com os demônios. Por isso que é o alerta da parte do Senhor. E então ele vai dizer: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Queridos, qual é a mesa que nós estamos participando? Às vezes, flertar com algumas mesas pode ter sérias consequências. E às vezes a gente está tão convicto assim, não, da minha maturidade, do meu conhecimento, estou seguro que não tem problema nenhum, mas esquecemos que temos filhos, que temos crianças nos observando, que eles estão olhando atentamente em qual mesa nós estamos sentando. E isso está sendo para eles um modelo, um referencial de qual mesa eles devem sentar-se. Então, não é só sobre mim, é sobre a consciência do mais fraco, sobre a consciência daquele que não tem o mesmo grau de maturidade que eu tenho, que você tem. Então eu não posso me perder na minha liberdade e deixar a consciência do outro de lado. Paulo vai dizer: se fizermos isso, nós cometemos pecado. Amém, queridos? Então, tudo isso faz sentido, porque o assunto que Paulo está tratando aqui nunca foi sobre pão. Ele não está querendo ensinar sobre a ceia do Senhor, mas ele está querendo ensinar sobre lealdade. Qual mesa nós estamos sendo leais? Nós temos sido leais ao Senhor, então a mesa que nós estamos sentando representa, evidencia para o mundo essa lealdade. Se nós temos sido fiéis ou infiéis. A mesa da comunhão revela a quem nós pertencemos. Na verdade é isso. Mais do que as nossas palavras, mas as mesas aonde nós nos sentamos. Então, pão, né, que é o nosso versículo aqui, é o que Paulo cita, e é o ponto que eu quero voltar novamente. No versículo 17, ele vai dizer: porque há um só pão. E o pão aqui nós sabemos que representa Cristo. Existe um só pão, o pão verdadeiro, que é Cristo. Mas Paulo ele vai fazer algo bem interessante. Ele passa do pão e vai falar do corpo, porque há um só pão e há um só corpo. Que ideia é essa que Paulo está fazendo, queridos? Cristo é o pão
o pão vivo que desceu do céu e que alimenta todos aqueles que chegam até ele. É interessante que naquela época, naquele momento, naquele contexto onde a ceia era celebrada, existia um pão diante deles. Então, quem está ouvindo essa mensagem ou celebrando a ceia, está vendo um pão diante deles, um pão inteiro, que depois era compartilhado, era partido. Partia-se, dava para o outro ia, tirava outro pedaço. Então, todo mundo está vendo um pão, visualmente um pão, que representa Cristo, e que depois vai ser compartilhado um com o outro. E é interessante que ele vai chamar de corpo aqueles que partilham deste pão. É interessante, queridos, que o corpo, ele não inicia, a unidade da igreja, ela não se inicia no nosso esforço de querer estar juntos, de querer manter a nossa unidade, de querer impedir que haja divisões no nosso meio, e a gente faz todo o esforço possível para manter a unidade. A unidade não se inicia assim. A unidade se inicia na cruz, no Cristo que foi crucificado por mim e por você, no pão vivo que desceu do céu. E por que nós somos corpo? Porque eu fui até lá, estou comendo deste pão, e você foi até ele, está comendo deste pão. E o outro irmão está indo até ele, o único pão, e está comendo deste pão. Então eu olho para você e digo, você está comendo do único pão. E eu olho para o meu outro irmão e digo, você também está comendo do único pão. Então logo, nós somos um corpo, porque nós estamos compartilhando do mesmo alimento que é Cristo. E queridos, o pão, ele fala de nutrição, de alimentar o corpo. O único que pode alimentar o corpo, o pão vivo que desceu do céu. E sem o alimento verdadeiro que é Cristo, não existe corpo, não existe igreja. Sem sacrifício, não existe igreja. Então, o segredo da nossa unidade vai estar em nós continuarmos olhando para Cristo, para o seu sacrifício e se alimentando dele. Na prática, você e eu sabemos o que é se alimentar de Cristo. É obedecê-lo. É simples assim. Eu aprender e obedecer. Eu aprender, descer para o coração e colocar em prática na minha vida. Isso é se nutrir, se alimentar de Cristo. Por isso que Cristo pode olhar para os seus discípulos e dizer que eles estão sendo santificados pela palavra que Cristo está dando a eles. Por quê? Porque eles estão aprendendo e não está ficando só aqui, está descendo do coração e Cristo está vendo eles praticarem na vida deles. Então eles estão sendo santificados. Queridos, sempre, o processo de santificação, ele implica que sempre, durante toda a minha vida, eu vou estar reconhecendo que eu estava errado e Cristo estava com a razão. Porque senão não tem santificação. Porque algo que é ruim em mim, humano, carnal, maligno, um pensamento, uma visão de mundo que conflita com a verdade do reino, que estava em mim, eu preciso reconhecer que Deus está com a verdade. E eu estava equivocado. Então eu aceito a verdade de Deus e logo a mentira que estava em mim é substituída pela verdade da palavra de Deus. Então vai acontecer o processo de santificação. E nós sabemos que o processo de santificação não acontece de uma vez por todas. Ele acontece de uma vez por todas no sentido da salvação. Nós somos salvos quando entregamos a nossa vida para o Senhor. Então, é aquela a velha afirmação no sentido de que a gente sempre repete aqui: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos completamente salvos. Fomos salvos da acusação do pecado, estamos sendo salvos da força do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Um dia, definitivamente, seremos tirados desse mundo mal e não estaremos mais na presença do pecado. O pecado não existirá mais
Eu digo no novo céus e não na nova terra. Mas até então, vai haver um processo de santificação, de metanoia, de mudança de mente, onde eu vou dizer, eu estava errado. Cristo estava com a razão. E isso pode ser evidenciado numa relação entre irmãos, onde eu batia o pé e dizia, jurava que estava certo em relação a um posicionamento meu, e Cristo vem e me repreende, Cristo vem e me esclarece sobre aquilo, e eu logo percebo que eu estava equivocado em relação àquilo. Não julguei conforme a reta justiça, estava equivocado, estava olhando com um olhar limitado sobre aquela situação, estava sendo parcial, estava sendo injusto, estava sendo carnal. E logo Cristo vem e substitui aquele pensamento por um pensamento de arrependimento, e eu prefiro a verdade de Cristo à minha verdade. Então, vai acontecendo o processo de santificação. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, observa aqui, queridos, a consequência. Um pão, nós participamos dele, que é Cristo. Logo, nós somos um corpo, ou seja, a participação comum em Cristo cria uma comunidade, né? Não é ser salvo da condenação eterna apenas. Quem foi salvo para pertencer a um povo. Deus é tão bom que tirou de um povo e introduziu em outro povo, no povo de Deus. Então não fomos salvos para andarmos sozinhos, solitários. Eu e Deus, eu sou a igreja. Nós estamos batendo muito nesta tecla. Não tem nem como dizer que eu sou a igreja sozinho, porque igreja é plural. Igreja é assembleia, comunidade. Então eu só posso dizer, sou igreja quando eu estou em comunhão, em relacionamento com os meus irmãos. Então eu posso dizer, eu sou igreja. Se eu estiver isolado, não tem como eu fazer essa afirmação. Eu posso dizer, sou filho de Deus, mas não estou sendo igreja. Mas como eu posso ser filho de Deus se eu não estou sendo igreja? E como é que isso se conecta? Como é que isso se harmoniza? Sou filho de Deus, mas não faço parte da igreja. Sou filho de Deus, mas não estou em comunhão com o corpo. Como é que isso pode acontecer? Não existe vez na palavra de Deus para isso. Nós só temos um caminho: encarar que nós somos seres humanos difíceis e que nós precisamos da graça de Deus para lidar com a dificuldade dessa natureza. O meu irmão tem a mesma dificuldade de lidar com a natureza dele também. Então, somente eu e ele, olhando para Cristo, comendo do mesmo pão, se alimentando da mesma fonte, poderemos ser verdadeiramente um corpo. Então, quando você pensa no corpo, você está pensando na comunhão, na harmonia das partes. Enquanto a mão direita traz, a mão esquerda pega. Então, um compartilha com o outro, um prepara o caminho para o outro, um facilita para o outro. Não existe aqui protagonismo, existe um compartilhamento, existe um trabalho conjunto. Essa é a igreja de Cristo. A lógica aqui de Paulo, queridos, Cristo é um, seu sacrifício é um, seu povo também deve ser um só povo. Um só pão, um só corpo. É impossível afirmar comunhão com Cristo enquanto se vive dividido dos irmãos. Tanto que no capítulo seguinte, que é o capítulo da ceia que nós lemos, os irmãos lembram que nós tratamos na ceia passada, Paulo começa a tratar do assunto da ceia, porque eu recebi do Senhor, que também os entreguei. Ele está estabelecendo o que Cristo compartilhou, ensinou a ele sobre a ceia, para tratar de um problema, divisão no meio do povo de Deus. Então, como é que eu posso estar em comunhão com um pão, comendo do pão, e ao mesmo tempo estar dividido com meu irmão? Tem um problema aí. Tem algum problema aí, queridos. E a gente precisa resolver as divisões. A ceia me faz lembrar que alguém está comendo do mesmo pão que eu estou comendo. Então, ao comer do mesmo pão, ele olha para mim, eu olho para ele.
Então nós precisamos trabalhar juntos como um só corpo, para que o mundo saiba que Cristo é quem Ele disse que Ele é o Filho de Deus enviado a esta terra para salvar o homem perdido. Então Paulo vai tratar dessa questão aqui no capítulo 8, 9 e agora no capítulo 11. Queridos, quando ele fala, vocês são um, a unidade não é produzida por cada um de nós, mas é produzida por Cristo Jesus. Cristo é o início desta unidade. Não adianta o esforço próprio, não adianta eu como pastor querer causar a unidade, provocar a unidade, se particularmente todos nós olharmos e comermos do mesmo pão e falarmos, pastor, Cristo está com a razão, e o outro irmão dizer, pastor, Cristo está com a razão, e o outro irmão também afirmar, pastor, Cristo está com a razão, e logo nós nos desarmamos e nos nutrimos de Cristo, e a comunhão e todas as feridas no nosso meio são cicatrizadas, são saradas. Efésios, no capítulo 4, Paulo vai nos lembrar que esforcem-se para preservar a unidade do Espírito. Queridos, a unidade é um presente dado por Deus, mas é uma responsabilidade da igreja mantê-la. É uma responsabilidade minha e tua manter a unidade. Deus já proporcionou, Deus ofereceu em Cristo essa unidade. Agora cabe a mim e a você preservar a unidade que é conquistada através do Senhor. Quantos podem dizer amém? Por que o pão é partido aqui, queridos? Porque nós sabemos que Cristo foi entregue. Cristo foi partido por mim e por você. O seu corpo foi oferecido por mim e por você na cruz. E isso possibilitou que o povo da nova aliança existisse. Nós somos o povo da nova aliança. Mas isso só é possível porque o corpo de Cristo foi partido. Sem cruz, não existe corpo. Sem cruz, não existe igreja. Pode acontecer um movimento religioso, tantos outros movimentos com vista ao reconhecimento das pessoas, ganhar novos seguidores, etc. e tal. Mas ser corpo de Cristo significa que nós estamos nos alimentando, nos nutrindo dele. Logo, aquilo que vai fluir de nós, como na comparação, na ilustração que Cristo fala, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e todo aquele que está ligado a ele dá muito fruto. Por quê? Porque a seiva vem do tronco principal, que é Cristo, passa pelos galhos e logo o fruto aparecerá na estação certa. Simplesmente por estarmos ligados a Cristo, por estarmos nos nutrindo do pão verdadeiro que desceu do céu, que é Cristo. Bem, Paulo podia ter escrito: há um só Senhor, há um só Salvador, mas ele fez questão de dizer: há um só pão. Essa linguagem foi importante aqui por causa do contexto da idolatria, da mesa a qual estava se sentando para ter comunhão. Paulo está com isso advertindo a igreja de Corinto, de um povo que anteriormente participava da mesa dos ídolos, que eles deviam tomar cuidado aonde eles continuavam sentando-se, por causa da consciência daqueles que tinham menos entendimento, e porque isso demonstrava também para as pessoas que observavam o que eles compactuavam, o que eles afirmavam, o que eles concordavam. Bem, pão fala que nós recebemos da mesma graça, nós recebemos da mesma cruz e nós pertencemos ao mesmo Senhor. Então, nós somos membros uns dos outros. Queridos, qual mesa você e eu temos sentado? A mesa do Senhor ou a mesa dos ídolos? É muito importante. Precisamos estar sentados à mesa do Senhor.
nutrindo do Senhor, aprendendo do Senhor, aplicando na nossa vida e evidenciando isso na comunhão do corpo, na comunhão com os irmãos, quebrando todas as diferenças, quebrando todo o mal, todo o engano, tudo que possa se levantar no nosso meio, causando divisão, separação, tão simplesmente porque você e eu estamos ligados ao corpo de Cristo, estamos recebendo dele, estamos vendo segundo Cristo, estamos vendo a vida segundo Cristo, estamos percebendo e lidando com as crises segundo Cristo, estamos lidando com as dificuldades da vida segundo Cristo, estamos lidando com as diferenças entre nós segundo Cristo. Se isso não acontecer, facilmente você e eu vamos dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou para outro lugar. Num outro lugar estão me recebendo melhor, num outro lugar talvez seja melhor, e aí passaremos uma vida toda mudando, mudando e mudando. Eu não estou dizendo com isso que não existam mudanças legítimas. Eu estou dizendo para que nós não percamos a bênção por coisas insignificantes, por coisas que podem ser resolvidas na comunhão legítima entre o corpo que faz parte da nova aliança que está unido a Cristo, o seu Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia em nosso meio. E neste momento, meu Pai, nós queremos participar da mesa do Senhor. Nós queremos nesse momento, meu Pai, participar do pão, nós queremos participar do suco da uva, meu Pai, desses elementos, meu Pai, que falam do pão verdadeiro que desceu do céu, da nova aliança no sangue e que fala também, Senhor, da comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Pai amado, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos dê graças para obedecermos, para seguirmos fielmente a tua palavra, para seguirmos inabaláveis na direção da tua vontade, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Capacita-nos, meu Pai, em nossa fraqueza, capacita-nos em nossa falta de fé, capacita-nos, meu Pai, naquilo que nós achamos que é limitante, que é limitador para nós, meu Pai. No Senhor nós podemos todas as coisas, nós podemos superar todos os desafios, nós podemos lidar com todos os problemas na tua graça, com os recursos que o Senhor nos ofereceu a partir daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. No nome do teu Filho Jesus, Pai, nesse momento nós queremos nos preparar para a ceia do Senhor, conscientes da sua representação, conscientes do seu significado, conscientes do nosso compromisso e reafirmando publicamente e diante dos céus que nós pertencemos ao Senhor, que nós queremos manter comunhão com os céus, não com a mesa dos ídolos. No nome do teu Filho Jesus. E a igreja diz, amém. Abra, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23.